Ninguém a esperava naquelas terras geladas, muito menos ele. Ela chegou com um passado quebrado, uma carta sem abrir e uma promessa desfeita. Ele vivia entre cães e memórias, refugiado no silêncio de uma casa que parecia ter esquecido o calor humano. Mas às vezes, o inverno não apenas congela, também revela. Uma mulher que já não acreditava em segundas oportunidades, um homem que jurou nunca mais sentir e uma decisão impossível: partir ou ficar por alguém que ainda não sabe se a precisa. De onde você está a ouvir esta história? Diga-nos nos comentários. Você também acredita que o amor pode renascer entre a neve? Porque esta não é uma história qualquer. Filadélfia, dezembro de 1876. A cidade despertava envolta numa neblina espessa, como se o inverno procurasse os últimos murmúrios de um ano que morria. Na plataforma da estação de comboios, Caroline Montclair aguardava em silêncio, abraçada a uma mala de couro gasta e a uma decisão que poucos entenderiam. O seu casaco bordô de lã grossa não conseguia esconder a fragilidade da sua figura, nem o tremor que nascia mais da alma do que do frio. No seu rosto sereno e maduro, desenhavam-se as marcas de uma vida de deveres cumpridos e afetos adiados. Tinha 38 anos. Fora filha exemplar, enfermeira incansável de uma mãe moribunda, dama da sociedade noutros tempos, e há meses, uma sombra sem nome entre as ruas geladas de uma cidade que já não a reconhecia. Não restava ninguém à sua espera, nem família, nem fortuna, nem propósito, apenas uma lembrança esquecida por todos, menos por ela. As suas mãos enluvadas seguravam uma pequena caixa de madeira clara com iniciais gravadas na tampa e uma dobradiça solta. Dentro, guardava o pouco que ainda lhe dava sentido: uma medalha antiga, uma fita de veludo azul, 2 fotografias desbotadas e uma carta sem abrir. A letra era conhecida, a da sua irmã Catherine, casada há anos com um advogado de nome pomposo e consciência tépida. Aquela carta chegara depois do funeral da mãe. Caroline dobrara-a sem a ler e escondera-a na caixa como quem encerra um fantasma. Não era tempo de voltar ao passado. Ainda não. O assobio do comboio quebrou a quietude. Caroline respirou fundo, fechou os olhos por um instante e subiu para a carruagem com a dignidade de quem não tem nada, mas ainda caminha erguida. A viagem para o território do Colorado seria longa, desconfortável, incerta, mas não mais do que a sua vida na Filadélfia, entre memórias, carências e salões, onde já ninguém pronunciava o seu nome. Durante as primeiras horas de trajeto, o chocalhar constante do comboio impediu-a de pensar com clareza. Mas ao anoitecer, enquanto o céu se tingia de cinzento ao seu lado e a luz tênue das lâmpadas a gás tremeluzia sobre as janelas, os seus pensamentos regressaram a ele. Silas Granger lera o seu anúncio por acaso entre as páginas dobradas de um jornal de segunda mão. Não procurava marido, nem aventura, nem redenção. Procurava uma razão para se levantar todas as manhãs. E as palavras daquele homem, rígidas, curtas, quase secas, haviam-na tocado de um modo inesperado. Não escrevo com flores, dizia uma das suas linhas, mas sou homem de trabalho. Aqui há teto, comida e respeito. Não sei mentir. Se decidir vir, não espere poesia, mas também não espere enganos. Caroline lera aquelas frases uma e outra vez. Nelas, não havia galanteria nem promessas doces, mas havia verdade, ou pelo menos a sombra de uma solidão que se parecia com a sua. Soube depois que Silas não as escrevera sozinho. Um vizinho, pastor reformado, ajudara-o a pôr no papel o que ele não sabia como dizer. Isso não importava. O importante era que alguém, em algum canto da terra, estendera uma mão e ela a aceitara. O comboio cruzava agora campos cobertos de geada. Os vidros embaçados não permitiam distinguir a paisagem, mas Caroline não precisava vê-la. Dentro de si tudo era branco, gélido, suspenso, como se a sua vida estivesse prestes a recomeçar ou a desaparecer por completo. Uma idosa sentada à sua frente observava-a com olhos sábios. Perguntou-lhe se ia casar. Caroline sorriu com amabilidade, mas não respondeu. O que teria dito? Que deixara para trás uma cidade que já não lhe oferecia nada para se unir a um desconhecido que talvez não a desejasse, que as suas esperanças,
Se sustentavam apenas na possibilidade de não ser totalmente rejeitada. Não, não era momento de palavras, ainda não. Na hora de dormir, tirou da mala uma pequena caderneta forrada em tecido escuro. Nela, anotava impressões, pensamentos soltos, fragmentos de vida que não queria perder. Com a caneta na mão, escreveu: Hoje começa o silêncio. Não o que dói, mas o que protege. Se algum dia regressar a estas linhas, que seja para recordar que tive a coragem de partir sem certezas, apenas com fé. Fechou a caderneta. Fechou também os olhos. A carruagem oscilava suavemente como um berço que não sabe se embala ou despede. Lá fora, a noite continuava a cair sobre campos e montanhas enquanto o comboio avançava para oeste, na sua direção. E embora ainda não o soubesse, cada quilômetro que deixava para trás a aproximava não apenas de um homem, mas de uma verdade que mudaria o curso do seu destino. Território do Colorado. Janeiro de 1877. O comboio parou com um estremecimento profundo, como se até o ferro se rendesse à violência do vento. Caroline desceu da carruagem, envolta numa rajada gelada que lhe cortou a respiração e emudeceu cada pensamento. O céu era uma massa espessa e branca que caía sem trégua sobre a estação poeirenta, convertida agora numa silhueta borrada, quase fantasmagórica. Não havia música, não havia flores, ninguém esperava. Apenas um homem de costas com um casaco escuro, que parecia feito para resistir a séculos de silêncio. Silas Granger. Não foi preciso que se apresentasse. Ela reconheceu-o de imediato, embora jamais tivesse visto o seu rosto. Era ele pela rigidez da sua postura, pela forma como as suas mãos seguravam o chapéu poeirento com firmeza e pelo leve gesto de desconforto ao vê-la descer sozinha, sem mais bagagem do que uma mala, uma caixa de madeira e um coração cheio de dúvidas. Aproximou-se com passos lentos, sem estender a mão. Senhora Montclair, disse sem a olhar diretamente. Chegou mesmo antes que piore. Não houve boas-vindas nem cortesia, nem pergunta alguma sobre a viagem. Caroline tentou sorrir, mas o vento arrebatou-lhe até esse gesto. Acenou apenas e, sem outra palavra, seguiu-o. As suas botas rangiam sobre a neve recém-caída enquanto a carruagem esperava a alguns metros. Um veículo modesto puxado por 2 cavalos de olhar cansado. O trajeto até ao rancho foi longo, mais pela tensão contida do que pela distância. Dentro da carruagem, o silêncio era espesso. Silas não a olhava, mas os seus olhos estavam fixos em algum ponto do horizonte branco, como se procurasse lá o que não sabia como enfrentar aqui. Caroline, sentada com as mãos cruzadas sobre os joelhos, observava a paisagem desolada. Árvores nuas, colinas cobertas de gelo e um céu que parecia mais uma ameaça do que um refúgio. A cabana apareceu como uma mancha escura entre a brancura. Era grande, de madeira rústica, com um alpendre coberto e um estábulo anexo. As janelas estavam fechadas com tábuas cruzadas e do telhado pendiam pingentes de gelo longos como dedos adormecidos. Do interior não saía fumo algum, nem calor, nem promessa. Silas ajudou-a a descer sem a tocar. Por aqui, disse com voz seca. Cruzaram a porta principal e um ar denso, tépido e algo azedo, os envolveu. O interior estava limpo, mas desarrumado. Havia lenha empilhada junto à lareira, mantas amarrotadas sobre uma cadeira e marcas de lama seca no chão de tábuas escuras. Os cães, 5 no princípio, depois 7, saíram de entre as sombras com latidos e movimento nervoso. Um deles rosnou ao sentir o aroma desconhecido. Silas assobiou uma ordem breve e os animais recuaram, não sem antes virar a cabeça para a observar com desconfiança. Tem o seu próprio espaço atrás da casa. Não estão acostumados a estranhos, mas se for paciente, permiti-lo-ão, explicou sem emoção. Caroline acariciou a alça da sua mala sem saber se devia agradecer ou desculpar-se pela sua existência. Ele caminhou para o corredor e ela seguiu-o em silêncio. No extremo esquerdo abriu uma porta e apontou para o interior sem entrar. Este será o seu quarto. Tem fogão a lenha. A água quente na lareira se desejar lavar-se. O jantar está na mesa. Sinta-se à vontade para se servir. Eu preciso sair para verificar a cerca. Regresso mais tarde. E sem mais, afastou-se. Caroline permaneceu ali no limiar observando o quarto pequeno de paredes sem adornos. Uma cama simples com cobertor de lã cinzenta
e uma janela apenas coberta por uma cortina de linho cru. Fechou a porta lentamente e sentou-se sobre a cama sem tirar o casaco. Os seus olhos percorreram o espaço procurando algo, qualquer coisa que lhe dissesse que era bem-vinda, e não encontrou nada. Aquela noite jantou sozinha. Sopa fria, pão duro, nenhuma palavra escrita, nem um gesto de cortesia. O som da porta a fechar-se marcou o regresso de Silas, mas ele não se aproximou. Entrou pela cozinha, bebeu água, deu ordens breves aos cães e subiu as escadas com passos lentos. Em nenhum momento disse, "Boa noite." Caroline ficou junto ao fogo até que as brasas se apagaram. Só então regressou ao seu quarto, tirou as botas, afrouxou o coque baixo do seu cabelo e deitou-se vestida com a caixa de recordações ao seu lado, como uma armadura silenciosa. Durante a madrugada, o vento bateu nas portadas, e entre os latidos dos cães, um só, mais agudo, mais desesperado, despertou-a com sobressalto. Levantou-se, cruzou a cabana descalça, abriu a porta traseira e viu-o. Era um cachorro, mais pequeno que os outros, tremendo debaixo da neve junto ao celeiro. Sem pensar, correu até ele, cobriu-o com o seu xale e levou-o nos braços até a cozinha. Quando Silas apareceu, com a camisa aberta e o rosto sombrio pelo sono interrompido, encontrou-a junto à lareira secando o animal com uma manta. "Não devia ter saído", murmurou ele. "Tampouco devia tê-lo deixado lá fora", respondeu Caroline, sem levantar a voz. Silas não replicou. Observou o cão, depois a ela. Algo no seu olhar parecia prestes a quebrar-se, mas não o fez. Virou-se e retirou-se sem mais palavras. Na manhã seguinte, a neve cobria tudo. Caroline abriu a janela e compreendeu de imediato. Não havia como regressar. Nem hoje, nem amanhã, nem tão cedo. O caminho havia desaparecido. Estava presa ali. Ao longo do dia, conheceu a rotina da casa. O pequeno almoço era escasso, o trabalho abundante. Ninguém lhe pediu, mas ela limpou, arrumou, lavou a roupa da cozinha, removeu cinzas da lareira e preparou um ensopado com o pouco que encontrou na despensa. Os cães observavam-na à distância, alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Só o cachorro se aproximava, já recuperado, em busca do calor da sua saia. Ao entardecer, enquanto procurava mantas no sótão, encontrou uma gaveta mal fechada. Não quis abri-la, mas um sopro de ar deslocou um dos papéis e a tentação foi mais forte. Dentro havia faturas por pagar, papéis com manchas de umidade, títulos de propriedade amarrotados e cartas sem resposta. Não leu os detalhes. Não era seu aquele mundo. Fechou a gaveta e desceu em silêncio. Silas estava junto ao estábulo, a reparar uma cerca. A sua silhueta recortada contra o céu cinzento tinha algo de estátua partida, imponente, firme, mas incompleta. Caroline observou-o da janela com uma mistura de orgulho ferido e uma compaixão que não compreendia. Aquela noite jantaram em silêncio. Silas sentou-se no outro extremo da mesa, comeu sem levantar o olhar e voltou a retirar-se cedo. Antes de subir, disse sem emoção, "Obrigado por alimentar os cães." Caroline não respondeu. Apenas baixou o olhar e permitiu-se um suspiro. Uma fresta. Apenas uma. Aquela noite, ao deitar-se, acariciou o lombo do cachorro que dormia aos seus pés e murmurou com voz baixa, "Não sei se cheguei por engano, mas aqui estou." E lá fora, para além do vidro embaçado, a neve continuava a cair, branca, silenciosa, indiferente, como tudo naquele lugar, exceto ele, embora ainda não o soubesse. As montanhas do Colorado despertavam todas as manhãs com um silêncio profundo, quase sagrado, que não era outra coisa senão a linguagem da neve. O rancho Granger, afastado entre encostas brancas e árvores curvadas pelo peso do gelo, parecia suspenso num tempo parado. E dentro daquela casa de madeira grossa e janelas embaçadas, Caroline começava a impor a sua presença como quem semeia, sem saber se a terra responderá. Desde o amanhecer, os seus passos ressoavam nas tábuas da cozinha, com ritmo constante. Não perguntava, não pedia permissão, simplesmente fazia. Acendia o fogo antes que a geada pudesse apoderar-se das chávenas. Preparava café com o pouco que encontrava. Arrumava utensílios enferrujados com mãos pacientes e cobria-se com um avental que havia encontrado esquecido entre trapos velhos. Ninguém lhe dava instruções.
E ainda assim, cada canto começava a recordar o que significava ser habitado por uma mulher. Silas, no entanto, permanecia impenetrável. Descia ao alvorecer com o rosto ainda marcado pelo sono. Murmurava uma saudação concisa que mais parecia um pensamento em voz alta e saía com passo firme para o celeiro ou as cercas que a ventania havia derrubado durante a noite. Quando regressava ao meio-dia, as suas botas arrastavam neve derretida e as suas mãos ásperas deixavam sobre a mesa as luvas encharcadas sem olhar se alguém as recolheria. Caroline não se queixava. Observava, aprendia a linguagem calada daquele homem. Os silêncios que pesavam mais que uma porta a bater, os gestos bruscos que ocultavam uma inquietude sem nome e os olhares fugazes que não chegavam a tocá-la, mas que a roçavam com a intensidade de uma carícia retida. Os cães, no início ariscos, começaram a segui-la com cautela. Um deles, um sabujo de orelhas longas e pelagem tostada, costumava esperar junto ao fogão todas as tardes, atento aos movimentos das suas mãos. Outro, de pelagem acinzentada e olhos claros, dormia no alpendre como se vigiasse o seu descanso de longe. O cachorro que havia resgatado não se afastava dela. Deitava-se debaixo da mesa, acompanhava-a ao sótão e recebia-a com um salto cada vez que saía para o quintal. Naqueles animais, Caroline encontrou as primeiras respostas à sua ternura não dita. Uma tarde particularmente fria, enquanto procurava lenha no salão anexo, empurrou uma cadeira encostada a uma estante poeirenta e notou algo a sobressair entre dois livros desbotados. Pegou-o com cuidado. Era um retrato ovalado e emoldurado em madeira lavrada. Uma jovem de cabelos escuros e rosto afilado olhava-a do papel com olhos intensos e melancólicos. Usava um vestido claro, sem adornos e uma gargantilha simples no pescoço. A imagem estava ligeiramente desbotada pelo tempo, mas não deixava de ser bela. Era uma beleza serena, contida, como a de alguém que nunca precisou levantar a voz para ser recordada. Caroline não precisou perguntar quem era. Guardou o retrato no mesmo lugar onde o havia encontrado, e quando Silas regressou aquela noite, esperou que ele tirasse o casaco antes de falar. "Hoje encontrei algo entre os livros", disse sem se virar. Silas, que aquecia as mãos em frente ao fogo, ficou imóvel. Não foi intencional, só estava a limpar. Houve um longo silêncio. Ele não perguntou o que havia encontrado, nem confirmou, nem negou. Apenas disse com voz seca: "Algumas coisas estão onde devem estar." Ela não insistiu, mas algo no seu peito apertou-se com uma emoção que não pôde nomear. Aquela noite, enquanto se acomodava na cama com o som distante dos cães como único abrigo, Caroline escutou um murmúrio. A parede que separava o seu quarto do de Silas era fina. O vento soprava com força, mas não o suficiente para abafar aquela voz apagada que repetia um nome com insistência. Não era o seu, não o conhecia. Era um nome suave, dito com dor, como quem chama um fantasma para que regresse. Uma súplica presa entre sonhos. Caroline manteve-se quieta com os olhos abertos, o rosto oculto na almofada e uma umidade inesperada no olhar. Não era ciúme o que sentia, nem decepção. Era outra coisa, algo mais antigo, como se o silêncio que a envolvia agora tivesse raízes que não lhe pertenciam. No dia seguinte, a neve parou por algumas horas, e o céu abriu-se o suficiente para que a luz gelada entrasse pelas janelas, revelando motas de pó a dançar no ar. Caroline aproveitou para arejar a casa, sacudir tapetes e abri-la para o jantar. Descobriu que muitas das provisões estavam vencidas ou invadidas pela umidade. Sem dizer nada, começou a organizar o pouco que servia, e com isso preparou um caldo com cenouras pequenas, umas batatas enrugadas e pão duro ensopado em leite. Silas não se queixou. Comeu em silêncio e antes de se levantar disse: "Estava bom." Aquela frase, dita sem emoção, teve mais peso que qualquer elogio. Caroline não respondeu. Apenas baixou o olhar e continuou a comer lentamente, como se saboreasse não só a sopa, mas algo mais. Perto do anoitecer, o carteiro local, um jovem de bochechas avermelhadas pelo frio, chegou ao alpendre com uma carta na mão. Caroline saiu para a receber com o casaco vestido e as luvas calçadas. O rapaz entregou-lhe o envelope sem palavras e partiu de imediato. A caligrafia era conhecida, trêmula, ligeiramente inclinada. Não tinha remetente, mas Caroline reconheceu de imediato a sua irmã.
Não a abriu, regressou ao seu quarto, acendeu a lamparina a óleo e colocou a carta dentro da caixa de madeira clara. Não lhe tremiam as mãos, mas o seu peito parecia contrair-se num gesto antigo, daqueles que não se explicam com palavras. Sentou-se junto à janela e observou o céu tingir-se de anil. Uma estrela solitária brilhava tênue entre as nuvens. A noite caía com a lentidão dos segredos que não querem ser revelados. Mais tarde, ao escutar os passos de Silas a cruzar o salão, perguntou-se o que aconteceria se ela também murmurasse um nome na escuridão, se ele a escutasse chorar, se algo para além dos deveres partilhados começasse a uni-los naquele silêncio que já não era tão alheio. Mas não disse nada. Deitou-se com o coração pesado e a respiração contida. E enquanto acariciava o cachorro adormecido junto aos seus pés, compreendeu que naquela casa o que doía não era o frio, era tudo aquilo que permanecia sem ser dito. E ainda assim continuava ali, porque às vezes o que mais dói é o único que ainda pulsa. O inverno continuava ancorado sobre as terras do Colorado, como um hóspede que se recusa a partir. Cada amanhecer trazia consigo uma geada mais profunda, um silêncio mais espesso e uma solidão que se estendia mesmo entre aqueles que partilhavam o mesmo teto. No rancho Granger, os dias deslizavam com uma rotina que se repetia com exatidão quase ritual, marcada pelo som da lenha a quebrar, o sussurro da água a ferver e os passos pausados de Caroline, que percorriam a casa com uma cadência firme e serena. Aquela manhã o céu estava coberto de um cinzento metálico e a luz parecia filtrar-se com dificuldade através das cortinas de linho. Caroline, como de costume, já havia acendido o fogão e servido café num jarro de louça lascado quando o ranger de uma carruagem interrompeu a calma. Espreitou pela janela e viu um coche escuro, elegante e poeirento parar em frente ao alpendre. Um homem de porte arrogante desceu com passos medidos, sacudindo a neve dos ombros do casaco, como se a sua mera presença merecesse respeito. Era Walter Granger. Não precisou de apresentação. Bastou um instante para intuir nele uma energia diferente da de Silas, uma altivez estudada, um sorriso que não era mais do que uma careta de superioridade e um olhar agudo que parecia medir, pesar e descartar tudo o que via. Silas, que havia saído cedo para o celeiro, regressou naquele momento. A sua expressão, ao vê-lo, não foi de agrado nem de surpresa. Limitou-se a acenar e abrir a porta. Walter, irmão, respondeu o recém-chegado. Vejo que a sua vida não mudou muito, exceto por uma presença feminina. Caroline apareceu no limiar sem procurar impor-se, mas tampouco disposta a esconder-se. Usava um vestido de lã azul escura, simples, mas bem cuidado, com o cabelo recolhido num coque baixo. Não usava adornos, não precisava. A sua postura reta e a calma do seu olhar eram mais eloquentes que qualquer joia. Caroline Montclair, disse com tom claro, estendendo a mão. Walter olhou-a de cima a baixo sem a tocar. Ouvi falar da senhorita. Filadélfia, não é? Uma dama de educação refinada, embora, ao que parece, sem fortuna que a apoie. Que curiosa combinação. Silas não interveio. Caroline manteve a mão um instante mais e depois baixou-a com elegância. A educação nem sempre depende da fortuna, respondeu. Às vezes a dignidade também não. Walter arqueou uma sobrancelha e sorriu como quem encontra diversão numa criatura que não esperava que falasse. Durante o almoço, a tensão tornou-se mais densa que o vapor do ensopado. Walter falava com voz alta, como se a casa lhe pertencesse. Opinava sobre as paredes mal isoladas, sobre a qualidade da madeira, sobre os cães que ladravam sem razão. Insinuava que o rancho havia conhecido dias melhores e que o seu irmão se agarrava a uma vida que já não podia sustentar. Não me interprete mal, Silas. Entendo que a solidão pesa, mas trazer uma mulher da cidade, decadente, sem recursos nem sobrenome, não me parece precisamente uma solução duradoura. Caroline não reagiu de imediato. Mastigou lentamente, limpou os lábios com o guardanapo de linho gasto e olhou-o com calma. Tem razão em algo, Sr. Granger. Não tenho sobrenome ilustre, nem fortuna herdada, mas tampouco cheguei a esta casa procurando esmola nem compaixão. Vim por decisão própria e se ficar, não será porque o seu irmão me precisava, mas porque eu quis estar aqui. Silas não levantou o olhar. Continuou a comer em silêncio, como se as palavras dela tivessem acendido um fogo que ele ainda não sabia como olhar. Após a refeição,
Walter saiu para fumar no alpendre. Silas seguiu-o, mas Caroline permaneceu na cozinha recolhendo os pratos com movimentos precisos. Não precisava ouvir o que diziam. A conversa sentia-se no ar, carregada de reproches não ditos e verdades adiadas. Aquela noite, enquanto a neve voltava a cobrir os campos, um dos cães, o sabujo de orelhas longas, começou a gemer. Caroline foi a primeira a notar. Aproximou-se do canto onde o animal dormia e encontrou-o encolhido, com a respiração ofegante e os olhos velados de febre. Chamou Silas, que acudiu de imediato. "Tem uma infecção", disse Caroline, ajoelhada junto ao cão. "Está a arder." Silas agachou-se junto a ela e tocou o lombo do animal. As suas mãos, acostumadas ao trabalho duro, tornaram-se suaves ao acariciar a cabeça trêmula do sabujo. "Este não pode adoecer", murmurou. "Acompanha-me desde antes de você." Ele parou. Caroline olhou-o de soslaio, mas não o interrogou. Levantou-se e foi buscar panos, água quente e um pouco de infusão que havia preparado dias antes. Durante toda a noite, velou o animal junto ao fogo. Trocava os panos, sussurrava-lhe ao ouvido, umedecia-lhe as gengivas com uma colher pequena. Silas não se afastou, permaneceu perto sem intervir, mas sem partir. Observava cada gesto de Caroline que parecia derrubar um muro, embora ele ainda não o admitisse. Walter encontrou-os assim ao amanhecer. Ela adormecida numa cadeira com o cão envolto em mantas, Silas, de pé junto à lareira, com o senho franzido e os olhos fixos no rosto de Caroline. O irmão não disse nada, mas o seu olhar falava de um julgamento silencioso que não precisava de palavras. Antes de partir, Walter pediu para falar a sós com Silas. Foram para o estábulo, onde a conversa se desenrolou entre o ranger da palha e o bufar dos cavalos. "Não quero intrometer-me", disse Walter. "Mas há coisas que não pode continuar a ignorar. As dívidas acumulam-se. O credor de Boulder já não aceitará desculpas, e se não pagar antes da primavera, essas terras não lhe pertencerão mais." Silas não respondeu de imediato. O seu olhar perdeu-se no horizonte branco para além da janela. "Já sei", murmurou finalmente. "Não preciso que venha para me recordar. Então faça algo. Venda parte do gado ou metade do terreno ou ela." A última frase caiu como um golpe. Silas virou o rosto lentamente. Não disse uma palavra, mas a expressão nos seus olhos fez Walter recuar um passo. Pouco depois, a carruagem afastou-se pelo caminho nevado, deixando apenas as marcas das rodas gravadas na terra congelada. Caroline, da janela, observou-o partir sem pronunciar julgamento. Voltou ao lado do cão que dormia em paz e ajeitou a manta sobre o seu lombo. Silas entrou na cozinha e parou no limiar. Olhou-a em silêncio. Havia algo diferente no seu rosto. Não era gratidão, não era ternura, era outra coisa. Algo que ele ainda não sabia como nomear, mas que já não era indiferença. Caroline não levantou o olhar. Apenas disse com voz serena: "Vai melhorar. Está forte. Tem a quem se parecer." Silas não respondeu. Aproximou-se e deixou sobre a mesa uma tigela com caldo tépido que ele mesmo havia trazido do fogão. Depois foi para o celeiro. A casa voltou a ficar em silêncio. Um silêncio diferente, menos áspero, mais denso, mais humano. Como se entre os latidos do cão doente e as palavras não ditas algo tivesse começado a ceder. As regras do silêncio continuavam de pé, mas começavam a vacilar. O sol mal despontava entre as nuvens densas quando Silas bateu suavemente à porta do quarto de Caroline. A sua voz, grave e breve, anunciou que sairiam para o bosque. Não era um convite, tampouco uma ordem. Era uma daquelas decisões silenciosas que ele comunicava como quem informa a mudança do tempo. Caroline, que já estava vestida, desceu as escadas com o coração apertado pela incerteza. Esperava-a um amanhecer gelado. O ar parecia cortado em cristais diminutos que ardiam ao entrar nos pulmões. Silas preparava os arreios com movimentos precisos, sem a olhar diretamente. Aos seus pés, os cães davam voltas inquietos, percebendo a emoção contida da jornada. "Vamos seguir as pegadas do veado que cruza a leste do riacho", disse ele sem levantar a voz. "Não é terreno fácil." Caroline assentiu. Usava um casaco grosso e um xale de lã sobre os ombros. Havia trançado o seu cabelo com firmeza e calçado botas maiores que as suas.
cedidas por Silas sem qualquer comentário. Montaram sem mais palavras, e os cães seguiram-nos com aquela lealdade instintiva que não se exige, apenas se conquista. O trajeto foi longo. Cruzaram encostas cobertas de neve e zonas onde o bosque se fechava tanto que mal deixava passar a luz. Às vezes o silêncio era interrompido por um latido seco, um galho que se quebrava ou o estalido dos cascos sobre a geada. Silas, acostumado a esse tipo de saídas, avançava com a segurança de quem conhece cada sombra do caminho. Caroline, no entanto, não se mostrava desajeitada nem temerosa. Observava, aprendia e confiava nos seus sentidos. Quando os cães mudaram o ritmo, ela foi a primeira a notar o rasto fresco sobre a neve. Agachou-se sem esperar a aprovação e roçou as pegadas com os dedos. "Não tem mais de 1 hora", murmurou. A neve ainda não cobriu as bordas. Silas olhou-a surpreso. Não o disse, mas nos seus olhos brilhou uma faísca de reconhecimento. Continuaram a pé. Os cavalos ficaram amarrados debaixo de um alpendre natural formado por rochas e abetos. Silas carregava o rifle no ombro e Caroline levava uma bolsa de lona com mantas, carne seca e uma cantil. Os cães avançavam em silêncio como sombras vivas que compreendiam a importância do momento. Encontraram o veado ao meio-dia. Era um exemplar jovem, ágil, de pelagem cinzenta clara. Pastava entre arbustos cobertos de geada. Os cães pararam em uníssono. Silas ergueu a arma e conteve a respiração, mas algo o distraiu. O vento havia mudado e com ele um ranger sutil chegou do lado oposto. O veado virou a cabeça alertado e antes que Silas pudesse disparar, a presa fugiu entre a maleza, ágil como uma rajada. O caçador baixou a arma sem amaldiçoar, apenas apertou os lábios. Caroline não disse nada, mas um leve sorriso surgiu no canto da sua boca. Silas olhou. O quê? Às vezes é melhor ver a beleza correr do que vê-la cair. Ele soltou um suspiro breve, quase um suspiro. Não era zombaria, era outra coisa. Algo parecido com alívio. Decidiram fazer uma pausa. Procuraram uma zona aberta protegida por rochas altas, onde o sol finalmente se filtrava com suavidade. Acenderam uma pequena fogueira com galhos secos e partilharam a comida sem necessidade de palavras. Os cães deitaram-se perto, cansados, satisfeitos por terem seguido um rasto, embora não o tivessem apanhado. Foi ali, em frente ao fogo, onde o silêncio mudou de forma. Silas não a olhava diretamente. Tinha os cotovelos sobre os joelhos, o rosto baixo e as mãos entrelaçadas. As suas palavras chegaram como uma fenda. Ela também gostava de caçar. Caroline não reagiu. Esperou. Não pelo ato em si. Gostava de seguir as pegadas, ler a terra, escutar o bosque. Dizia que só se pode viver num lugar se souber como ele respira. A lenha estalou. Uma faísca elevou-se no ar e desapareceu. Uma primavera. Continuou Silas. Quando a neve começou a ceder, um dos cães escapou. Estava assustado. O rio havia transbordado e descia com força. Ela foi atrás dele. Disse que o alcançaria antes da ponte, mas não chegou. A corrente arrastou-a. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi pesado como uma oração sem voz. Caroline sentiu que o frio a tocava por dentro, não pelo vento, não pelo ambiente, mas por aquela dor que Silas acabara de expor como uma ferida que ainda sangrava debaixo do casaco. O cão regressou aquela noite, acrescentou ele, molhado, tremendo, mas vivo. Ela não. Não houve dramatismo no seu tom, tampouco lágrimas, apenas uma tristeza quieta, seca, que falava de anos de luto contido. Caroline estendeu a mão para o fogo como se quisesse alcançar algo para além do calor. Não disse nada. Não era preciso. O seu silêncio era a única resposta possível perante uma verdade tão íntima. A jornada terminou com a luz a declinar entre as copas das árvores. Recolheram as suas coisas, chamaram os cães e empreenderam o regresso. Desta vez, Silas ajudou-a a montar com uma delicadeza que não havia mostrado antes. Os seus dedos roçaram os dela ao ajustar a rédea. Esse toque breve teve mais intensidade que qualquer confissão. Ao chegar ao rancho, o céu já estava tingido de azul profundo. Os cães correram para os seus abrigos com passo contente e Caroline entrou na casa para acender as lâmpadas. Silas ficou lá fora um momento mais, contemplando o horizonte como se esperasse ver uma figura conhecida entre a neblina.
Aquela noite, depois de jantar em silêncio, Caroline subiu ao seu quarto e abriu a janela para deixar entrar o ar da noite. O bosque estendia-se como uma massa escura e viva, pulsante sob a lua crescente. Ao longe, os uivos suaves dos cães quebravam a quietude. Silas, no seu quarto, sentou-se em frente à mesa de madeira, onde descansavam alguns papéis sem valor. Pegou um deles, virou-o e começou a escrever. A caneta raspava o papel com nervosismo. Não era um homem que costumava pôr os seus pensamentos por escrito, mas aquela noite fê-lo. Escreveu umas linhas, parou, releu-as e depois, com a mesma mão que havia segurado o rifle horas antes, rasgou a folha em 2, depois em 4, depois em mais. As cinzas do fogo levaram os fragmentos. Aquela noite, Caroline não dormiu de imediato. Ficou a olhar o céu por longo tempo com a carta da sua irmã ainda intacta na caixa de madeira. Não a tocou, não a leu, mas no fundo da sua alma algo havia mudado. Não sabia o que nem porquê, mas sentia. E embora não o visse no quarto contíguo, Silas Granger também o sentia. Ambos, finalmente, haviam começado a caçar algo mais difícil que qualquer veado, uma forma de redenção. O inverno nas terras do Colorado não só adormecia as árvores, nem cobria os caminhos com o seu manto branco. Também congelava palavras, reprimia emoções e selava com geada as portas de tudo o que doía. Caroline sabia disso. Cada dia que passava no rancho Granger era uma batalha silenciosa contra aquilo que não se dizia, mas que pesava em cada olhar esquivo, em cada passo contido, em cada silêncio prolongado. Aquela manhã, enquanto limpava o alpendre traseiro e sacudia as mantas ao sol pálido, viu-o pela primeira vez. Não era como os outros. O seu andar era mais elegante, o seu olhar mais profundo e a sua pelagem branca como a neve recém-caída. Movia-se com sigilo, sem perturbar o resto dos cães. Não ladrava, não brincava, não comia junto a eles. Observava de longe com uma calma inquietante que não era temor, mas outra coisa, algo mais antigo, mais instintivo. Caroline desceu os degraus do alpendre e avançou lentamente na sua direção. O animal não fugiu. Tampouco se aproximou. Manteve-se firme com os olhos fixos nela. Havia algo humano naquela forma de sustentar o olhar, uma espécie de desafio tranquilo que não nascia da agressão, mas do costume de estar sozinho. Silas apareceu então com a camisa arregaçada e a testa orvalhada de suor apesar do frio. Ao vê-la tão perto do lobo, deixou cair as ferramentas com brusquidão. "Afaste-se dele", disse com voz dura. Caroline parou surpresa. "Não parece agressivo." "Não é. Até que seja. Não está para carícias nem para brincadeiras. É um animal diferente." Ela voltou o olhar para o lobo que continuava a observá-los com a sua quietude desafiante. "É um cão." Silas negou com a cabeça. "Não, é um lobo. Encontrei-o ferido há 2 invernos. Não podia deixá-lo morrer, mas tampouco pertence aqui. Come sozinho, dorme longe, não obedece e não precisa de afeto." Caroline não replicou, mas algo dentro dela contraiu-se, como se aquelas palavras não falassem apenas do animal. Daquele dia em diante, começou a deixar-lhe restos de comida num canto mais afastado do curral. Não tentava acariciá-lo nem ganhar a sua confiança à força. Apenas estava presente. Sentava-se a ler perto dele ou caminhava por onde ele pudesse vê-la. O lobo branco não reagia, apenas a observava. Os outros cães pareciam tê-lo aceitado como uma sombra inevitável. Silas, em contrapartida, tornava-se cada vez mais tenso. Cada vez que o notava perto, a sua mandíbula apertava-se e o seu senho franzia-se. Uma noite, ao ver que Caroline partilhava com o lobo um pedaço de carne cozida, perdeu a calma. "O que pensa que está a fazer?" gritou, cruzando o pátio com passos largos. Caroline levantou-se sem temor. "Estou a alimentá-lo." "Não entende nada", bufou. "Esse animal não é como os outros. Não vai abanar a cauda nem lamber a sua mão. Pode morder-lhe a garganta enquanto dorme." "Não é ele quem tem medo", respondeu ela com voz baixa. Silas parou. Olhou-a com fúria, mas nos seus olhos havia algo mais. Uma mistura de vergonha e dor que não soube disfarçar. "Não tem direito", murmurou. "Não tem ideia do que esse animal representa." Caroline baixou o olhar por um instante, mas apenas para reunir a força de que precisava. "Talvez não, mas não penso tratá-lo como se não existisse só porque é diferente."
Já há coisas suficientes nesta casa que vivem à margem do que devia ser dito. Silas virou-se para ela com os punhos cerrados, o rosto endurecido, e num impulso tão contido quanto desesperado, bateu na mesa mais próxima, fazendo com que os cães se levantassem de repente. Este não é o seu lar, gritou. Você não veio aqui para mudar as regras. Caroline deu um passo atrás, não de medo, mas de ferida. Tem razão, disse com voz trêmula. Não é o meu lar, e talvez nunca o seja. Sem dizer mais, entrou na casa. Subiu as escadas com passo firme, embora por dentro algo se partisse. No seu quarto, tirou do fundo do baú uma pequena bolsa de viagem. Não tinha muitos pertences, não precisava. Levava mais bagagem no coração do que nas malas. Colocou o seu casaco sobre a cama e, antes de fechar tudo, abriu a caixa de madeira onde havia guardado a carta da sua irmã. Pela primeira vez desde a sua chegada, desenrolou-a. A tinta estava desbotada, mas as palavras continuavam claras. Não eram de reproche nem de reconciliação. Eram uma súplica. Catherine pedia-lhe para regressar, nem que fosse por uns dias. Dizia que a casa estava vazia sem ela, que a menina perguntava pela sua tia, que o seu marido mal se fazia presente. Havia naquela carta uma necessidade sincera e tardia. Caroline dobrou-a lentamente. Desceu as escadas, deixou-a sobre a mesa da sala de jantar e segurou-a um instante com os dedos antes de a soltar. Era um gesto pequeno, mas definitivo. A noite caiu sobre o rancho como um manto denso. O céu coberto de nuvens não deixava passar uma estrela. O vento soprava com força e as árvores sacudiam-se como se quisessem libertar-se do peso do inverno. Silas saiu mais tarde, ainda com o rosto endurecido. Não encontrou o lobo no seu lugar habitual, tampouco nos cantos que costumava frequentar. Chamou, assobiou, percorreu o perímetro. Nada. O animal havia desaparecido. O coração acelerou-se. Não por medo de perder um animal selvagem, mas porque sabia com uma certeza inexplicável que aquela criatura levava algo dele, algo que não podia perder. Correu para o bosque sem pensar. Levava apenas uma lanterna a óleo e o casaco aberto. Não sentia o frio, apenas o zumbido da culpa nos ouvidos. Internou-se entre as árvores, chamou com voz abafada, escorregou na neve gelada e levantou-se de imediato. A sua respiração era ofegante, o seu olhar frenético. Caroline viu-o da janela. Não hesitou. Pegou o seu casaco, envolveu uma manta e saiu atrás dele. Não gritou o seu nome. Não quis que ele soubesse que o seguia. Ainda não. O bosque recebeu-os com a sua linguagem de estalidos e sombras. O caminho estava coberto, os rastros eram fracos e o frio começava a penetrar até aos ossos. Mas Caroline continuou a caminhar, porque às vezes o que se perde não é o animal, mas o fragmento da alma que se lhe confiou. E aquela noite, algo mais do que o lobo havia se extraviado entre as árvores. A tempestade começou ao anoitecer sem aviso. Primeiro foi uma brisa áspera, depois uma dança de flocos, e em menos de uma hora, o vento uivava entre os galhos nus do bosque, com uma fúria antiga, como se os céus quisessem varrer todo o sinal de vida da terra gelada. O rancho estremecia a cada embate. A neve batia nos janelões como mãos desesperadas, e dentro da casa o fogo lutava para se manter aceso, desafiando o inverno que se infiltrava pelas frestas a cada rajada. Caroline não dormia. Passara horas de pé junto à janela da cozinha com o olhar fixo no horizonte branco. O lobo branco não havia regressado, não desde a noite anterior, quando Silas, ferido em seu orgulho, o havia expulsado do curral com um grito seco. Desde então, o animal não havia sido visto, nem sua sombra, nem suas pegadas, nada. O silêncio de Silas era absoluto. Não o havia mencionado, não havia perguntado, e, no entanto, Caroline sabia que ele também o procurava com o olhar cada vez que abria a porta. Quando os flocos começaram a girar em espirais densas sobre o alpendre, Caroline cobriu-se com seu casaco mais grosso, amarrou um cachecol de lã ao redor de seu pescoço e calçou as botas que Silas lhe havia dado semanas atrás. Pegou uma lamparina a óleo e saiu sem fazer ruído, deixando para trás o calor do fogão, o murmúrio dos cães adormecidos e a sombra do homem que, sem saber, levava seu nome atado à alma. O bosque era um labirinto de sombras brancas e galhos quebrados. O vento a golpeava com força e o gelo mordia suas bochechas.
Avançou sem rumo exato, guiada pela intuição, por um pressentimento nascido de algo mais profundo que a lógica. Seus passos a conduziram até o riacho, que no inverno se convertia em uma fita de gelo rachado coberta por um véu de neve. Ali, entre as pedras semi-ocultas, o viu. O lobo jazia à beira do leito, com uma pata estendida em um ângulo torto e o focinho coberto de geada. Ainda respirava. Seus olhos, nublados, mas conscientes, a olharam sem medo. Não emitiu som algum. Não se moveu. Caroline se ajoelhou junto a ele, ignorando a dor nos joelhos pelo contato com a neve. Retirou a manta que levava sobre os ombros e envolveu o animal com cuidado, como se embalasse uma criança. Tentou levantá-lo, mas seu corpo pesava demasiado. Inclinou-se com esforço, apoiou a lamparina no chão e, justo quando o erguia, perdeu o equilíbrio. O gelo sob seus pés rangeu, escorregou. Seu corpo caiu com um golpe seco. A lamparina se apagou ao tocar o chão. A escuridão a envolveu de imediato. O frio se infiltrou sob sua roupa, gelando-lhe os ossos, roubando-lhe o fôlego. O lobo ao seu lado emitiu um gemido abafado. Na casa, Silas não conseguia conciliar o sono. Caminhava de um lado para outro, inquieto, com os olhos fixos na porta principal. Algo não se encaixava. Um vazio estranho havia se apoderado do aposento como se uma presença vital tivesse desaparecido. Foi então quando notou a ausência de Caroline. Seu casaco não estava, tampouco sua lamparina. Saiu sem pensar. Pegou uma lanterna, cobriu-se com seu velho casaco de pele forrada e gritou seu nome contra o vento. Não obteve resposta. Montou a cavalo e cavalgou para o bosque, guiado pela direção do vento e por um impulso que não precisava de raciocínio. Percorreu os caminhos no escuro, chamando, parando, ouvindo. Foi ao riacho por instinto e ali, entre a ventania e a bruma, viu uma figura estendida sobre o gelo. Desceu do cavalo num salto, aproximou-se correndo, tropeçando entre galhos e raízes ocultas. Caroline jazia imóvel, com o rosto pálido e as pálpebras entreabertas. Sua respiração era tênue, seus lábios estavam arroxeados. O lobo, ainda envolto na manta, estava aninhado junto a ela. Silas não disse uma palavra, ajoelhou-se, a ergueu com ambas as mãos e a apertou contra seu peito. O corpo de Caroline parecia frágil, quase irreal. Com uma mão a segurou. Com a outra acariciou o lobo antes de cobri-lo novamente com a manta. Depois, sem perder tempo, montou no cavalo com ela nos braços e galopou de volta ao rancho. Uma vez em casa, despiu-a da roupa úmida com delicadeza e a envolveu em mantas quentes. Aviva o fogo com lenha seca. Aqueceu água e colocou panos mornos sobre a testa dela. Preparou uma infusão de ervas que ela mesma havia recolhido dias antes. Não chamou ninguém, não pediu ajuda. Permaneceu junto a ela durante horas, sem se afastar um segundo. Caroline ardia em febre. Seu corpo agitava-se entre sonhos. Murmurava palavras entrecortadas. Silas a tomou da mão com firmeza e lhe falou em voz baixa, como se ela pudesse ouvi-lo do fundo daquele delírio. Não devias ter saído sozinha, sussurrou. Não por ele, não por ninguém. És tu que importas. Por que não o vês? A acariciou sem temor, como se seu contato pudesse trazê-la de volta. Roçou com os dedos a linha de sua mandíbula, o cabelo úmido grudado à testa, as pestanas trêmulas. Não havia paixão em seu gesto, apenas uma ternura contida, quebrada, que emergia como água entre as pedras. Perdoa-me, disse com a voz quebrada, por não te entender, por não saber como te tratar, por te fazer sentir que não pertences aqui. Sim, pertences mais do que eu. A febre continuava. Caroline agitou-se mais uma vez e balbuciou algo ininteligível. Silas aproximou o rosto. Então, em um murmúrio quase imperceptível, ela disse um nome. Catherine. Silas ficou imóvel. Catherine não era o nome de outra mulher. Não era um reproche. Era uma ferida. Um suspiro que arrastava a história de alguém que também havia perdido algo antes de chegar ali. Compreendeu finalmente que Caroline não era uma mulher que havia fugido. Era uma mulher que havia sido esquecida e que havia se deixado encontrar. Levantou-se com lentidão, fechou a porta do quarto e se apoiou contra ela por um instante. O lobo branco recuperado dormia junto ao fogão. Silas o observou com uma expressão diferente. Já não era um símbolo de culpa. Era outra coisa, um sobrevivente como ela.
Aquela noite o fogo não se apagou e, pela primeira vez em muito tempo, o rancho não foi apenas uma estrutura de madeira sob a neve. Foi um refúgio. Caroline dormia, mas seu rosto começava a recuperar a cor. E em sua respiração entrecortada, Silas acreditou ouvir algo mais que um suspiro, uma promessa, um regresso. E ele, que não sabia como nomear o que sentia, simplesmente ficou ali vigiando, esperando, aprendendo finalmente a não olhar de longe. A manhã chegou sem violência. Não houve vento batendo nas janelas, nem galhos açoitados pela tempestade. Apenas uma luz tênue que entrava como um sussurro pela cortina entreaberta, anunciando que a neve continuava ali, silenciosa, intacta, mas sem se impor como antes. No quarto, o ar era tépido graças ao fogão aceso durante toda a noite, e um aroma tênue a chá de ervas flutuava no ambiente. Caroline abriu os olhos devagar, como se o regresso à consciência fosse algo que devia ser decidido com delicadeza. O teto de madeira envelhecida parecia mais claro, menos hostil. Seu corpo sentia-se fraco, mas já não tremia. Reconheceu a manta que a cobria, a chávena de louça vazia sobre a mesinha e uma cadeira junto à cama onde alguém havia passado a noite sentado. Não precisou perguntar quem havia estado ali. Com esforço, levantou-se um pouco e ajeitou a almofada atrás das costas. A porta estava entreaberta e por ela se filtrava o murmúrio de passos pesados e vozes baixas. Uma dessas vozes era a de Silas. Não falava com os cães. Falava consigo mesmo naquele tom contido que usava quando não sabia como nomear o que sentia. Instantes depois, ele apareceu. Entrou com lentidão, levando uma bandeja com pão quente, uma tigela com caldo e uma chávena fumegante. Seus olhos se encontraram pela primeira vez desde a noite no bosque. Caroline olhou-o sem falar. Ele também não disse nada no princípio. Depositou a bandeja sobre a mesinha e ficou de pé, com os braços pendurados ao lado do corpo, como se não soubesse onde colocar a sua própria presença. Pensei que não despertaria hoje, disse finalmente com voz rouca. Ela tentou sorrir, mas a sua expressão foi mais vulnerável do que alegre. Nem eu. Silas assentiu uma vez breve, aproximou-se e ofereceu-lhe a chávena. Caroline pegou-a com ambas as mãos. O calor do chá espalhou-se pelos seus dedos como um consolo inesperado. Ontem à noite, começou ele sem saber como continuar. Ela interrompeu-o com suavidade. Eu sei. Silas baixou o olhar e sentou-se na cadeira junto à cama. Parecia mais cansado do que de costume, como se no seu interior se tivesse travado uma batalha sem testemunhas. Há anos que não cuidava de alguém, murmurou. Desde que a minha esposa morreu, tornei-me de pedra. Não porque quis, mas porque não soube fazer outra coisa. Caroline observava-o em silêncio. Cada palavra que ele dizia era uma fenda nova na armadura que havia aprendido a usar desde que o conheceu. E cada pausa era mais reveladora do que as suas frases completas. Não sei falar como os outros, continuou ele. Custa-me. Mas quando a vi ali deitada junto ao rio, com aquele maldito lobo ao seu lado, pensei que a havia perdido. A chávena tremeu um pouco nas mãos de Caroline. Não por febre, por outra coisa. Algo mais profundo. Nunca me importou o que os outros dissessem, mas agora há coisas que já não posso fingir que não me importam. Levantou-se, caminhou até a lareira do quarto, onde o fogo ainda resistia, e ficou ali de costas para ela. As pessoas na aldeia pressionam-me. Dizem que devo casar-me novamente, que um homem não pode ficar sozinho nestas terras. Não sabem nada, não entendem o que se perde quando se quebra de verdade. Virou-se novamente e desta vez o seu olhar não desviou o de Caroline. Era um olhar diferente, não endurecido, não defensivo. Era humano. Não quis trazê-la aqui para a ferir, tampouco para que ocupasse o lugar de ninguém. Só pensei que não sei, que era tempo de algo diferente, mas enganei-me. Você não é uma solução. Você é uma presença, uma que já não me deixa dormir tranquilo, mas não por culpa, mas por outra coisa que ainda não sei nomear. Caroline apertou os lábios para conter a emoção. Não precisava de mais palavras. Aquele homem que até há pouco evitava chamá-la pelo seu nome, agora abria-se como um campo em degelo. Então ele aproximou-se com algo na mão. Era uma chave. Isto é do celeiro. Ninguém entrou lá há anos. Está cheio de coisas que guardei sem saber por quê. Papéis, recordações, caixas fechadas.
Você perguntou uma vez e eu não soube o que dizer. Agora quero que entre. Não porque deva, mas porque já não me fazem falta. Deixou a chave sobre a bandeja junto à chávena. Não a tocou. Não a olhou de novo. Saiu do quarto com a mesma serenidade com que um rio recua depois de transbordar. Caroline ficou quieta por muito tempo. Depois, sem pensar muito, deitou-se com a chave apertada entre os dedos. Não chorou. Apenas deixou que o calor do chá, do fogão e daquelas palavras não ditas, mas sentidas, se assentasse no seu peito como uma chama nova. Mais tarde, já recuperada, caminhou até a sala principal. A casa tinha outra atmosfera. Os cães dormiam dentro junto ao fogão, algo impensável semanas atrás. As botas de Silas estavam a secar junto à porta, e sobre a mesa descansava ainda a carta de Catherine. Caroline parou em frente a ela. Não precisava lê-la outra vez. O que quer que contivesse já não tinha poder sobre o seu presente. Com uma calma ritual, pegou a carta, aproximou-se do fogo e deixou-a cair entre as brasas. A folha crepitou, arqueou-se como se respirasse pela última vez e depois desfez-se em cinzas. Não restava nada que prendesse Caroline ao que havia deixado para trás. Nem culpas nem dívidas, apenas ela mesma, inteira, consciente, livre. E aquele rancho silencioso onde o calor começava a não ser só questão de fogo. Aquela noite, enquanto recolhia a chávena vazia que Silas havia deixado na cozinha, Caroline notou que no parapeito da janela alguém havia deixado uma flor seca, pequena, humilde, mas colocada com intenção, e compreendeu, sem necessidade de testemunhas, que algo nele também estava a florescer. O inverno começava a ceder, embora o seu hálito ainda rondasse as colinas cobertas de geada. A neve derretia-se com lentidão nas bordas dos caminhos, deixando a descoberto a terra escura, endurecida por meses de silêncio e frio. No rancho Granger, a rotina havia se transformado em algo diferente. Os gestos que antes se faziam por costume, agora nasciam de uma escolha. O fogo acendia-se não só para aquecer, mas para partilhar. E o silêncio entre Caroline e Silas, embora persistente, havia deixado de ser uma barreira para se converter numa forma de acompanhamento. Aquela manhã, o som de cascos no caminho quebrou a calma do dia. Caroline estava no alpendre sacudindo mantas ao sol pálido quando viu aparecer a carruagem. Reconheceu de imediato a silhueta de Walter Granger, mas desta vez não vinha sozinho. Ao seu lado, viajava um homem mais jovem, de rosto pálido, fato escuro e chapéu estreito, cuja expressão parecia ser feita de cifras e dívidas. Silas saiu do estábulo ao mesmo tempo. A expressão do seu rosto mudou mal os viu. Não houve surpresa, apenas resignação. Caminhou para a entrada com passo firme e olhar contido. "Irmão", disse Walter ao descer da carruagem, "trago companhia." Silas não respondeu. "Este cavalheiro é o Sr. Aldrich, representante do consórcio de crédito que mantém os documentos desta propriedade. Receio que a paciência dos seus patrões esteja a esgotar-se." O forasteiro inclinou a cabeça sem um pingo de cortesia. "Sr. Granger", disse, "o montante vencido corresponde a mais de 6 meses sem pagamentos. Enviamos notificações. Já não podemos estender mais o prazo." Caroline permanecia no limiar em silêncio, mas a sua postura falava com clareza. Não recuou, não entrou na casa. Manteve-se ali erguida como parte do rancho, como parte da terra que eles pretendiam arrebatar. Silas cruzou os braços, o olhar duro como as pedras do rio em degelo. "A terra ainda me pertence." "Por pouco tempo", interveio Walter. "Pode evitar que isto chegue a um leilão público. Venda agora com dignidade. Não arraste esta situação mais do que o necessário." O silêncio que se seguiu foi espesso. Caroline deu um passo em frente. "Posso ver os documentos?" perguntou sem levantar a voz. O forasteiro olhou-a com uma mistura de surpresa e desdém. "E a senhorita? A pessoa que gere as contas desta casa." Silas olhou-a de soslaio. Não disse nada, mas não a contradisse. Caroline estendeu a mão. O forasteiro hesitou um instante, mas finalmente tirou um envelope da sua pasta e entregou-lhe. Ela abriu-o, leu com rapidez e franziu o senho. "Há erros nos juros aplicados", assinalou. "Este montante não corresponde ao que foi acordado nos primeiros 3 trimestres. Os juros subiram por falta de resposta", replicou o homem.
E a prova de que essas notificações chegaram? Perguntou ela com firmeza. O credor não respondeu. Talvez fosse prudente rever esses detalhes com mais calma, sugeriu Walter, agora visivelmente incomodado com a participação de Caroline. Faremos isso, disse Silas finalmente com voz baixa. Tem até ao fim do mês, acrescentou Aldrich, subindo para a carruagem sem olhar para trás. Depois o rancho será leiloado. O veículo afastou-se deixando um rasto de lama e geada partida no caminho. Dentro da casa o ambiente tornou-se denso. Silas caminhava de um lado para o outro com os ombros tensos, o senho franzido, as mãos inquietas. Caroline colocou os documentos sobre a mesa, desdobrando-os um por um. Tem cláusulas irregulares, disse. E você assinou isto quando ainda estava quebrado. Silas parou de repente. E o que propõe? Que não se esconda, que não o enfrente sozinho. Eu posso falar com os vizinhos. Muitos lhe devem favores, embora não o admitam. E eu ganhei a sua confiança nestes meses. Não quero caridade. Não será caridade, replicou ela com firmeza. Será justiça. Durante os dias seguintes, Caroline percorreu a aldeia com uma pasta debaixo do braço. Falou com o ferreiro, com o moleiro, com as viúvas que se reuniam na igreja, com o professor do filho de Silas, com a curandeira que lhe ensinou a preparar os ungüentos para os cães. Não pediu dinheiro, pediu apoio, pediu que estivessem presentes quando chegasse o momento, que tornassem visível o invisível. Organizou uma reunião comunitária na velha escola, onde todos pudessem ouvir e falar. Silas não queria ir, mas foi porque nos olhos dela viu algo que não lhe permitiu recusar. Não era uma súplica, era uma determinação que não nascia do orgulho, mas do amor. No dia marcado, o salão estava cheio. O credor chegou pontual, com uma expressão de superioridade que não se deu ao trabalho de ocultar. Walter o acompanhava, visivelmente irritado com a presença de tantos rostos conhecidos. Caroline tomou a palavra, explicou com clareza os termos injustos do contrato, mostrou os erros, as taxas arbitrárias, a falta de notificações válidas, citou testemunhos, expôs dados, mas sobretudo falou com o coração. Este rancho não é apenas uma propriedade, disse. É terra semeada com memórias. É lar para quem perdeu família, para quem encontrou refúgio. É o único lugar onde alguns voltamos a nos sentir vivos. Os murmúrios cessaram. O credor, visivelmente incomodado, baixou o olhar diante do peso de tantos olhares. Foi então que Silas se levantou, caminhou até o centro do salão com passos lentos, mas firmes. Olhou para o forasteiro, depois para o público e por último para Caroline. Ela fala por mim, disse. E não porque eu não saiba o que dizer, mas porque agora sei que não quero dizê-lo sozinho. Fez uma pausa. É a minha mulher e este é o nosso lar. Lutaremos por ele juntos. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. O credor, pressionado pela presença de tantos testemunhos, aceitou rever os termos do contrato e adiar o pagamento final por 3 meses. Walter não disse mais nada. Saiu do salão com os lábios apertados e o orgulho ferido. Caroline e Silas regressaram ao rancho quando o céu começava a tingir-se de rosa. Os cães os esperavam junto ao alpendre. O vento era frio, mas não gelava. Havia uma sensação diferente no ar, como se o mundo finalmente começasse a inclinar-se a seu favor. Aquela noite, Caroline acendeu a lamparina a óleo com mãos tranquilas. Silas, da porta, observava-a já não como uma hóspede inesperada, já não como uma carga, mas como uma parte de sua vida que, sem ruído, sem dramatismos, havia se tornado imprescindível. E no calor daquela casa tão diferente da que ela encontrou ao chegar, algo começava a criar raízes com força. Uma promessa, um lar compartilhado, uma vida para construir. A primavera chegou sem anunciar-se, como aquelas visitas que não fazem ruído ao abrir a porta, mas cuja presença o muda tudo. Não foi um dia exato nem um amanhecer diferente. Foi o lento derreter da neve nas bordas do caminho, o regresso do canto tímido de um melro no galho mais alto da macieira seca, o vapor que já não saía em baforadas da boca quando se falava ao ar livre. No rancho Granger, a terra parecia despertar de um longo sono. A lama substituiu o gelo. Os galhos começaram a vestir-se de brotos, e os cães, que durante meses se refugiavam junto ao fogo, agora dormiam na grama tépida, de barriga para cima, como se recordassem que a vida nem sempre doía. Caroline caminhava pelo pátio com passos tranquilos.
Usava o mesmo casaco bordô com que chegou tantos meses atrás, mas agora o exibia com uma flor silvestre presa no colarinho e uma coroa de lírios brancos trançada no seu cabelo. Nas suas bochechas havia cor, não pelo frio, mas pela emoção contida que lhe explodia silenciosamente no peito. Silas observava-a da entrada do estábulo com uma expressão que já não era rígida, nem temerosa nem distante. Era uma mistura de admiração, ternura e algo mais profundo que se recusava a ser nomeado. Usava uma camisa branca de linho, o colete escuro que reservava para ocasiões especiais e as botas bem lustradas. Havia penteado o cabelo com mais esmero do que o habitual, embora uma mecha rebelde se recusasse a permanecer no seu lugar. Havia convidado os vizinhos para uma pequena celebração. Nada grandioso, apenas uma mesa longa debaixo dos abetos, uma panela fumegante com ensopado de carne, pão caseiro, café acabado de coar e uma jarra de cidra partilhada entre risos. Alguns trouxeram doces, outros pão de milho, e uma idosa cozinheira levou bolo de amoras que colocou no centro como se fosse um altar doméstico. Ninguém perguntou o que se celebrava exatamente, mas todos sabiam. Os mais próximos trocavam olhares discretos. Alguns recordavam Silas como um homem seco, impossível de tratar. Outros, os menos, falavam com respeito de Caroline, de como havia ido ganhando o coração do rancho e da aldeia com a sua presença discreta, mas firme. Ninguém a chamava de forasteira, já. Era a senhora da casa, embora ainda não se pronunciasse palavra formal a respeito. A comida foi simples, mas abundante. A conversa misturava-se com o canto dos grilos e o ranger das árvores ao balançar com a brisa tépida. Os cães descansavam debaixo da mesa sem sobressaltos, confiantes. O cachorro que uma vez Caroline havia resgatado, agora dormia com a cabeça sobre os seus sapatos, como se não existisse melhor almofada no mundo. Ao cair da tarde, quando o sol começou a tingir de ouro o perfil das montanhas, Silas conduziu-a para o velho celeiro que havia sido fechado durante anos. Abriu-o sem palavras. Dentro, tudo havia sido limpo. O pó havia desaparecido, as caixas haviam sido reubicadas, e num canto, junto a uma janela, erguia-se uma pequena divisão nova com paredes de madeira clara, uma mesa, uma estante com livros, uma cadeira tecida e um vaso de barro com lírios frescos. "É seu", disse ele em voz baixa. "É um espaço junto à casa, mas também longe de tudo, para quando quiser estar consigo mesma." Caroline não respondeu, apenas acariciou a madeira com a ponta dos dedos. A sua respiração era contida, mas o seu olhar falava de gratidão, de surpresa, de uma ternura tão imensa que não cabia em palavras. "Plantei lírios junto ao alpendre", acrescentou ele, algo incomodado, sem saber o que fazer com as suas mãos. "Sei que são os seus favoritos, não crescem bem aqui, mas tentei." Ela sorriu apenas. "Os lírios não precisam de solo perfeito, só de alguém que os espere." Silas deu um passo mais perto. O murmúrio da celebração ficava longe, abafado pela porta entreaberta. Lá fora, os vizinhos riam, brindavam e contavam anedotas. Dentro, o silêncio era outro, um diferente, um cheio. "Caroline", disse ele com a voz mais firme que nunca. "Não quero que se vá. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca." Ela olhou-o sem piscar. Os seus olhos brilhavam com uma emoção contida que pedia espaço. "Não sei dizer as coisas como se espera, mas construí isto para si, para nós. Quero que fique. Não porque preciso de ajuda com os cães, nem com as contas, nem com a casa, mas porque preciso de si." Caroline sentiu que a respiração lhe parava por um instante, não por surpresa, mas pela força de algo que finalmente encontrava voz. Acenou uma só vez, lenta, com uma serenidade que tinha mais peso que qualquer palavra. Depois aproximou-se e tomou a sua mão. Não houve beijo, não houve promessa. Apenas aquele contacto cálido, sincero, definitivo. Aquela noite, quando todos se haviam ido e a casa voltou ao silêncio, Silas sentou-se junto ao fogão com papel e caneta. Não era homem de cartas, mas aquela vez as palavras brotaram sem esforço. Escreveu com letra algo desajeitada, mas clara, e ao terminar, dobrou o papel e deixou-o sobre a mesinha onde ela costumava ler todas as noites. Era a sua forma de dizer tudo, sem interrupções, sem tropeços. A carta dizia: "Agora já não preciso de ajuda com os meus cães.
Tenho-os a eles e a si. E você é o que eu não sabia que procurava. Caroline leu-a ao amanhecer, quando o céu se vestia de azul suave, e a promessa de um novo dia chegava com aroma a café e a terra úmida. Segurou-a nas mãos por longo tempo, como se não quisesse soltá-la nunca. E assim, sem cerimônia nem anúncio, o Rancho Granger deixou de ser apenas um lugar onde sobreviver, para se converter finalmente num verdadeiro lar. 8 primaveras haviam passado desde aquela tarde em que a neve se rendeu ao calor de uma nova promessa. O Rancho Granger, outrora marcado pelo silêncio e pela perda, havia se convertido em um refúgio de vida, risadas e memória. As estações seguiam seu curso como sempre, mas algo na terra parecia diferente, como se tivesse aprendido a pulsar ao ritmo de 2 corações que souberam reconstruir-se das ruínas. Caroline caminhava devagar pelo campo aberto com a cesta de vime pendurada no braço e os cabelos recolhidos em um coque simples. As primeiras mechas prateadas adornavam suas têmporas, mas seu rosto conservava a luz serena de quem amou com entrega e foi correspondida. Seguiam-na, saltitando entre os pastos, 2 meninas de bochechas rosadas. Lídia, a mais velha, de 6 anos, e Miriam, de 4. Ambas com os olhos claros de seu pai e o sorriso obstinado de sua mãe. Silas as observava do alpendre com uma xícara de café nas mãos e a mesma expressão grave de sempre, embora suavizada pelos anos, e a plenitude silenciosa de uma vida bem vivida. Seu cabelo, agora salpicado de grisalho, emoldurava um rosto mais sereno, mais sábio. Havia aprendido que a força nem sempre se impõe com a voz, e que o amor, quando é verdadeiro, não exige nada, apenas acompanha. O rancho havia crescido, os estábulos estavam renovados, a horta rendia frutos generosos e os cães, todos os cães, velhos e novos, continuavam sendo parte da família, fiéis sentinelas de uma história tecida com paciência. Às vezes, ao cair da tarde, Silas ainda escrevia cartas. Já não as deixava sem assinar. Entregava-as a Caroline ou às suas filhas com ternura, como quem oferece um pedaço de si mesmo. Pequenos papéis dobrados com frases simples. Hoje floresceram os lírios. O seu riso foi o melhor do dia. Obrigado por ter ficado. Walter, em contrapartida, havia desaparecido do mapa pouco depois da última tentativa de pressionar pelas dívidas. Alguns diziam que havia ido para o sul procurando fortuna fácil nas terras do Caminho de Ferro. Outros asseguravam tê-lo visto numa cantina poeirenta, sozinho, envelhecido antes do tempo, derrotado por uma vida de apostas e amargura. Silas nunca mais voltou a falar dele. Caroline, por sua vez, guardou a sua compaixão para os que ficaram. A carta da sua irmã, aquela que uma vez ardeu na lareira sem ser lida pela segunda vez, nunca foi esquecida. Mas Caroline já não vivia com o peso dessa sombra. Havia aprendido que algumas feridas não se fecham, apenas se transformam. Cada vez que Lídia lhe perguntava pelos retratos antigos que guardava no celeiro, rostos que já não tinham nome, mas sim história, Caroline respondia com verdade e doçura: foram parte do meu caminho para te encontrar. A aldeia também havia mudado. As mulheres, inspiradas pela integridade de Caroline, começaram a reunir-se para partilhar conhecimentos, defender direitos e tomar decisões. O respeito por ela ultrapassou os limites do rancho. Muitos acudiam à sua casa em busca de conselho ou simplesmente para lhe agradecer por ter demonstrado que não há tempestade que não possa ser enfrentada com dignidade. Uma tarde especial, enquanto os lírios floresciam aos pés do alpendre, Silas colocou um banco novo debaixo do abeto, onde haviam celebrado a sua primeira festa com vizinhos. Gravou nele 2 nomes e uma data: Caroline e Silas, ano de graça de 1871. Lídia perguntou por que o fazia. Para que quando já não estivermos, respondeu ele com a voz firme e o coração calmo, alguém se sente aqui e saiba que uma vez existiu um amor que resistiu ao tempo, ao inverno e ao medo. Aquela noite, Caroline aconchegou-se junto a ele em frente ao fogo. Não falaram muito. A essa altura as palavras já não eram necessárias. Bastava o calor partilhado, o murmúrio das meninas a dormir no quarto contíguo, o suspiro do vento ao roçar as portadas. A história deles não foi de grandes gestos nem promessas grandiloquentes. Foi uma história de reconstrução lenta,
de silêncios que se tornaram abrigo, de feridas que aprenderam a cicatrizar com a ternura cotidiana. E embora os anos continuassem a passar, uma verdade permanecia inalterável. Encontraram-se quando já não esperavam nada, e isso era em si mesmo um milagre. Assim, no coração da pradaria, onde uma vez tudo foi solidão e gelo, floresceu um amor que não precisou de testemunhas para ser eterno, apenas tempo e vontade, e um nome sussurrado com respeito, dia após dia, até se converter em lar. Às vezes, a vida leva-nos por caminhos de gelo e silêncio, mas mesmo nas paisagens mais frias pode brotar o calor de um amor verdadeiro. Esta história lembra-nos que nunca é tarde para curar, para recomeçar, para encontrar abrigo num olhar e sentido numa carícia calada. Silas e Caroline não se procuraram, mas encontraram-se. E no meio das perdas, das dívidas, dos fantasmas do passado e dos preconceitos da sociedade, escolheram caminhar juntos não por necessidade, mas por escolha, por respeito, por amor. Porque o amor, o verdadeiro, não grita, não exige, não aparece envolto em promessas vazias. O amor constrói-se, cuida-se, ganha-se com gestos pequenos e verdades profundas. Se esta história tocou o seu coração, diga-nos nos comentários o que mais o comoveu. E se chegou até ao fim, escreva a palavra renascer. Assim, saberemos que fez parte desta viagem até ao fim, e ajudará a que mais pessoas descubram este canal cheio de relatos que nos acariciam a alma. Se ficou com vontade de mais romances intensos, emotivos, com aroma à época e alma de novela clássica, então não se vá. Estou a deixar outras histórias inesquecíveis nos cartões. Cada uma tem algo a dizer-lhe. Obrigado por nos acompanhar nesta travessia. Vemo-nos na próxima narração, onde o amor, mais uma vez, terá a última palavra.